Bom dia, pessoal! Bom dia a todos, muito obrigado por estar aqui na Loja Design. Eu agradeço o convite do Mathieu e da Benedicte, um prazer passar para vocês algumas informações. Eu me apresento rapidamente em 2 minutos. Eu sou francês, eu moro no Brasil há 10 anos. Eu cheguei no Brasil 10 anos atrás. Eu trabalhei, faz 25 anos que eu trabalho com obra e 10 anos com a marcenaria e o metal dentro de um ateliê que eu criei em São Paulo. Eu tenho 14 funcionários e a gente faz um trabalho de marcenaria mais artesanal, misturando os materiais, muitas técnicas, e a gente gosta muito de sair da zona de conforto, explorando alguns materiais diferentes, saber o que funciona, o que não funciona. Eu sou uma pessoa muito curiosa, não gosto de aplicar o método que as pessoas me passam. Eu quero provar, testar. No meu telhado tem um monte de madeiras que eu faço os testes para saber se funciona com o som, a chuva, para ter a minha experiência. Então hoje eu vou falar da madeira maciça e da folha de madeira. O objetivo desse papo é facilitar um pouco a vida de quem trabalha com madeira. Vocês arquitetos, pode ser que tem algumas pessoas que não trabalham com isso e que vêm só para curiosidade. A madeira é um assunto bem técnico. E tão técnico que várias pessoas já me falaram que elas não sabem opinar sobre o que pensar do MDF, o que pensar da madeira maciça, o que pensar da folha de madeira, o que pensar do compensado. Hoje o mercado moveleiro, ele é feito de, eu diria, 99% de MDF. MDF. Então o MDF ele tem um lado bom, que a gente não corta árvores para fabricar MDF, porque ele é fabricado a partir de pó de madeira. Então, sobre o assunto do planeta, não é tão ruim. O ruim é que ele não tem uma expectativa de vida muito boa. Então, o que eu fiz ontem? Eu molhei um pouco o MDF. Não estou aqui para fazer para criticar o MDF. Estou falando, o MDF é bom para algumas situações e não todas as situações. A gente trabalha por paquímetro. E quando você compra um MDF, ele é calibrado. Ele tem 15, 18. Então, por exemplo, esse MDF eu coloquei na água. Aqui a gente tem 2 chapas coladas, a gente tem 36 milímetros. E onde eu coloquei na água tem quase 10 milímetros a mais. Então, o que aconteceu quando o móvel recebeu água, o móvel de MDF? Acabou. Não tem como secar, não tem como raspar, não tem como desengrossar. Acabou, ele vai direto na caçamba. Então, não é legal, porque de qualquer jeito foi difícil fabricar um móvel de MDF. É demorado, porque é muito cuidado. Qualquer batida tem que dar um reparo, é complicado, custa caro, não é uma coisa que custa barato. Hoje, uma chapa de MDF, o preço duplicou, triplicou com a pandemia. Hoje, uma chapa de MDF é muito caro. O MDF ele vem com uma camada de madeirado, isso, por exemplo, é madeirado, ok? E o branco, cinza, tem todas as cores. E, geralmente, quando os arquitetos que querem projetos personalizados, eles não trabalham com MDF madeirado. Eles trabalham com uma folha de madeira. Então, a folha de madeira, em si, ela é muito resistente, porque ela vem da madeira. E é resistente, só que ela é resistente dependendo do material que vai ficar atrás. Se a gente cola essa folha acima de um MDF e que recebeu uma água, mesmo que a folha custa R$400 o metro quadrado, acabou. Não tem vantagem. E isso é um erro muito grande que a gente acha, porque os arquitetos, eles não sabem quais são as outras opções, porque o meu papel é de propor para vocês algumas opções, dependendo do projeto e dependendo do dinheiro que o cliente aceita. O cliente, a partir do que ele tem dinheiro, ele aceita
gastar um pouco mais, mas ele tem que ter as explicações para conseguir escolher a opção A. Se ele não receber explicações, ele nem vai saber, porque o papel dele não é de saber se o EDF é bom. O papel é da gente, de explicar para vocês, que a gente trabalha com madeira, e dos arquitetos. Então, a solução é trabalhar com compensado. Esse compensado, ele foi deixado na água exatamente no mesmo tempo que a outra peça de MDF. A gente está com 25 e aqui 26. Aumentou 1 milímetro. Pode ser que secando ele vai chupar um pouco. Então esse móvel, ele que recebeu o fórmica ou a folha, ele não vai ser jogado fora. A gaveta feita com isso vai continuar a entrar e sair. Com isso já trava. O cliente nem vai conseguir mais enfiar a gaveta dentro do molde. Então, e esse compensado que vocês veem é um compensado que qualidade moveleira. Não é aquele compensado que com a cola fenólica que para pista de sketch que aguenta a água. A gente utiliza o básico de boa qualidade. Não são todos os compensados que são bons. A gente não compra das grandes lojas que vendem madeira. A gente compra do sul do Brasil porque é feito com pinos, chapa de pinos. O único problema trabalhando com isso é que é um pouco mais complicado, porque as empresas de São Paulo que prensam essa folha, tem algumas que não querem trabalhar com compensado. Ou eles falam, se você me entrega um compensado, não vou oferecer nada de garantia. Porque o MDF, ele vem calibrado 18, 18, 18. O compensado, ele vem com algumas alterações, porque na hora de prensar, dilata um pouco. A intervenção humana do artesão é necessária, mas não é aquela coisa que é horrível. Hoje, eu mudei para o compensado, depois eu voltei para o MDF, e hoje estou vendo que realmente eu quero vender para os clientes um trabalho de qualidade. Hoje eu quero trabalhar só com compensado. E o compensado também, o pó do compensado é muito menos problemático para a saúde de quem trabalha. Mesmo porque dentro tem um pouco de cola, eu acho menos que no MDF. Então, compensado, um móvel folhado com compensado, ou folhado com fórmica, dura muito tempo. 15, 20, 30, 40. Você vai trocar o móvel porque você não gostou mais da cor, mas ele não vai ser entregue da caçamba porque ele não abre mais, ele está torto, não vai ter que comprar um segundo. Então um pouco mais caro porque custa 30% a mais, mas a operação de prensagem da folha é a mesma. O preço da prensagem é a mesma. Isso para o miolo. Depois tem a questão da cola. Como fazer para colar uma folha de madeira? Tem dois tipos de cola. Eu trouxe uma cola de contato e para isso vocês têm que ter o conhecimento para, na hora que vocês vão visitar o marceneiro, vocês têm que saber um pouco as máquinas que eles têm para saber se eles vão conseguir com aquelas máquinas, eles vão conseguir atender vocês e ter uma boa qualidade. Então não é saber operar a máquina, saber que aquela máquina, ela vai conseguir deixar o trabalho perfeito. A maioria, não é, uma grande parte de quem trabalha com fórmica e com folha trabalha com cola de contato. A cola de contato é uma cola que com solvente, algumas à base de água, a gente mistura bem. É vantajoso porque custa só a cola e a espátula. Quando a gente prensa com uma prensa quente, eu quero comprar uma prensa hidráulica agora no meu ateliê, ela custa 250 mil reais. Só que eu posso fazer os dois trabalhos. Colar com a cola de contato ou comprar uma prensa quente, e eu preciso explicar para o cliente que o nosso custo ele é mais alto, o custo do ateliê é mais alto, porque essa prensa ela ofereceu uma qualidade. Como não tenho essa prensa agora, eu trabalho com outras empresas que prensam para mim. Então não utilizo isso. De vez em quando para algumas bandas. E a cola de contato, o problema é que nós moramos dentro de um país tropical. De vez em quando está frio, está quente, a folha ela acaba descolando. E todos os móveis do passado que a gente restaura de jacarandá, no passado não tinha prensa e cola quente. Tudo foi colado com a cola de contato. E você viu que foi super bem feito, foi feito com compensado, então durou bem, mas a folha ela descola.
Era da escola que foi colado com cola de contato. Então não é que não é bom, e de vez em quando para colar uma borda de 60 milímetros que a máquina não conseguia colar. Mas a folha em si, se eu tivesse que folhear esse tampo com folha de madeira, nunca utilizar cola de contato. E o marceneiro que fala, vai dar certo, o brasileiro, eu posso comparar, o brasileiro, ele não sabe dizer não. E o francês, ele não sabe dizer sim. Então, quando você pergunta para qualquer marceneiro, vai dar certo. Não vai ter problema. Através do não, ele fala que tá legal, ótimo, pode confiar em mim, e depois vai ter um problema. Ele vai enrolar, então é muito técnico, vocês têm que estudar isso. Então, por exemplo, esses dois, aqui a gente tem dois produtos que são bem parecidos, só que um é MDF, os dois são MDF, hein? Mas um foi folheado com folha natural e outro é um madeirado. Isso é um madeirado da Guararapes. Por que os arquitetos, eles gostam de trabalhar com catálogo da Arauco Guararapes? Porque eles levam o cliente na loja e o cliente vê a chapa inteira. E se eu compro essa chapa no mês de janeiro de 2023 e tem que fazer um outro quarto em 2025, se não saiu de linha, vai ser exatamente a mesma cor. Ótimo! A gente conseguir se prevenir de um conflito com o cliente. Porque o cliente, no final, o que ele vai ver? Ele vai ver as cores quando ele vai visitar o apartamento. E o que acontece com as folhas de madeira? É que as folhas são tiradas de uma árvore. E cada árvore é diferente. Então, quando eu compro um lote de 80 metros quadrados, outro lote. E se eu tivesse que fazer um painel, eu vou comprar um lote sem misturar dois lotes juntos, porque vai ter uma diferença. Porque uma árvore que pode ser que cresceu a 400 quilômetros da outra. Então, a luz que a árvore recebeu não é a mesma. Então, e no final, o cliente vai ver a diferença, vai ter que explicar. Então, depois o arquiteto fala, putz, agora vou trabalhar só com madeirado, que não vai dar problema. Então, qual é o jeito de achar um marceneiro que conseguir selecionar o lote com a quantidade certa, comprar a mais, ir com ele e selecionar o lote, porque depende do arquiteto, depende do cliente, e depois ter certeza que ele tem os equipamentos para conseguir colar aquilo, hein? Mas mesmo com essas precauções, acontecem alguns problemas. Por exemplo, vocês vão selecionar com o cliente um lote de... Por exemplo, a gente está fazendo um painel agora que está instalando no Rio. Eu fui lá em Curitiba e selecionei esse lote. E quando eu estava no galpão, eu mandei para os arquitetos, as arquitetas, e eles falaram, ok, é legal. E quando eu fiz o teste com o verniz, eu falei, é muito escuro, muito desenho. Putz, comprei o lote, então é complicado. Tem um momento tem que comprar, esse veio. Quando eles fabricam madeirado, o que eles fazem? Eles desenham, as impressoras desenham o mais bonito da madeira. Então eles vão desenhar tudo que, entre aspas, feio. Eu acho bonito, mas o que eles vão achar feio, o que o público vai achar feio, considerando isso como defeito, eles vão decidir de não imprimir. Então vai ser um lado um pouco mais plástico, um visual mais clean. O problema da folha é que ela tem aqui um pontinho, então não dá para esconder esse pontinho, e isso que faz dessa folha uma folha natural. Então a gente está sempre com esse conflito entre folha natural, tem que explicar, e do veio da madeira, mas é muito mais bonito. Eu prefiro ter uma coisa natural, que vem da natureza, que um madeirado que é bom para um decorado, porque é mais rápido, ó. A parte interna dos móveis, MDF, se não tiver água, tudo bem. Mas não pode ser perto de onde tem um pouco de água. Móvel de banheiro, não. Nunca MDF. Outro problema que acontece é que quando você compra o MDF, eles vendem o MDF geralmente com a opção do miolo verde. E o miolo verde, ele chama isso de... Esqueci, a prova de água, o Ultra. Então ele aguenta um pouco mais. Não trouxe, mas ele aguenta um pouco mais. Só que com o miolo verde não tem muitas opções. Existe, por exemplo, esse não existe com o miolo verde. E
Esse, por exemplo, não existe. E vai existir o branco, o preto e 3 outras cores. Então, a gente acaba selecionando o MDF que o arquiteto selecionou porque o cliente quer essa cor, porque o que domina é a cor, não é a durabilidade. E se tiver um problema, tem que levantar o braço e falar, não quero fazer esse móvel, porque vai acontecer um problema. Vai acontecer um vazamento, e depois vocês vão me chamar e vocês não vão gostar do meu trabalho, então eu prefiro falar para vocês que não vai dar certo. A opção, neste caso, se o cliente quer um móvel de banheiro muito resistente com essa cor, eu vou comprar um fórmica dessa cor e eu vou colar o fórmica acima de um compensado. Porque isso pode ser revestido de folha natural ou de fórmica. E neste caso, fica super duradouro. Esse compensado, ele existe já formicado. E a vantagem é que ele chega já com uma colagem naval, só que não tem muitas opções de fórmica, é o TX. A partir do momento que você quiser um verge, tem que comprar uns 30 chapas, já complica. Senão a gente cola na prensa.